Pode sentar, irmãos. Amados, abramos a palavra do Senhor no Salmo 100, ou melhor, Salmo 1. Salmo 1. Hoje, irmãos, é o terceiro domingo do mês, e é o domingo em que nós, pela manhã e pela noite, expomos o Evangelho de Mateus. Porém, nós iniciamos no domingo passado, e ficará sendo aos segundos domingos do mês, a série no livro de Salmos. E o Salmo 1 é um salmo muito rico, e nós não conseguimos expor todo ele numa única ocasião. Então, dividimos a exposição. A primeira parte foi no culto domingo à noite, domingo passado. Então, nós concluiremos ele agora, nessa ocasião do culto pela manhã. E à noite nós seguiremos, então, com Mateus, como de costume. Salmo 1, irmãos. Leiamos todo ele novamente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém num caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. E filhos da aliança, novamente a mesma palavra vocês vão continuar contando, estando atentos a elas, é piedade, tá bom? Piedade. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado por mais um culto ao Senhor, em que nós podemos cessar os nossos trabalhos ordinários no Teu santo dia e nos dedicarmos ao trabalho e ao culto ao Senhor, sermos alimentados pela Tua palavra, termos a comunhão dos santos. Ó Senhor, faz com que isso seja desejado por nossa igreja, faz que isso seja desejado por nossa alma, Senhor, que a nossa alma tenha deleite no momento da semana em que nós paramos a correria do dia a dia e ouvimos a Tua voz pela Tua palavra pregada, Senhor. Agora, Senhor, nos abre o entendimento, que os nossos corações tenham ouvidos para ouvir as verdades da Tua palavra, Senhor. Nós oramos pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no domingo passado nós iniciamos a série expositiva no livro de Salmos, e nós vimos, no primeiro momento, no culto pela manhã, uma visão geral do saltério, o que é o livro dos Salmos, e mostramos o princípio básico para os irmãos que vai permear toda a nossa exposição, que os Salmos não são uma série de canções e uma coletânea de cânticos que foi simplesmente jogados lá de uma forma aleatória, como se o organizador, o editor, provavelmente Esdras, tivesse pegado os Salmos, jogados num pote, balançado e depois soltado a ordem que foi, era a ordem que ia ser. Não, irmãos, de forma alguma. Os Salmos, eles, embora escritos por pessoas diferentes, a sua maioria por Davi, os 150 Salmos, metade pelo menos foi escrito por Davi, embora escritos por pessoas diferentes e em momentos diferentes, a maneira como eles foram organizados expressa uma verdade para o povo de Deus. Eles não foram colocados de uma forma aleatória. O Salmo 1 é o Salmo 1 por causa de um princípio importante. É assim o Salmo 2. O Salmo 3 está no terceiro lugar por causa da mensagem que ele passa. E assim um salmo após outro tem o seu devido lugar, passando-nos uma mensagem. E nós vimos então que o Salmo 1 e o Salmo 2 é um salmo que introduz todo o saltério. Eles, o Salmo 1 junto com o Salmo 2, e junto com mais outros salmos, o Salmo 18, o Salmo 19, e o Salmo 118, o Salmo 119, esses 6 salmos juntos, formando 3 colunas conjuntas, expressam o conteúdo do livro de Salmos, a saber, lei e Messias. Por exemplo, aqui nós temos o Salmo 1 falando extensamente da lei do Senhor, como nós vimos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. O ímpio, o piedoso, ele medita na lei do Senhor. A ênfase é posta na lei do Senhor. Aí vem o Salmo 2, como nós veremos, a ênfase é posta no Messias. Esses 2 salmos introdutórios
nos lembram qual é a verdade que nós devemos esperar encontrar em todo o saltério. A lei do Senhor, a importância dela, o relacionamento do crente com ela e o Messias, o rei Messias prometido, ali sendo revelado no livro de Salmos. Nós vimos então, irmãos, no culto, na exposição anterior, o versículo 1 apenas, o bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vimos o que é a bem-aventurança, o ser bem-aventurado, ou o ser abençoado, o ser feliz, à luz da palavra do Senhor. E nós vimos o primeiro contraste que há entre o justo, ou o bem-aventurado, o abençoado, e os ímpios, que é posto aqui no Salmo. O Salmo 1, como nós vimos, irmãos, é um salmo de instrução, ou um salmo de sabedoria, nos mostrando que há dois caminhos e dois tipos de humanidade. Nós temos o caminho dos justos, versículo 6, e nós temos o caminho dos ímpios. O caminho dos justos o Senhor conhece, o caminho dos ímpios perecerá. Nós temos dois tipos de pessoas na humanidade, a descendência da serpente e a descendência da mulher, os ímpios e os justos. O Salmo está instruindo o seu povo acerca dessa realidade que a igreja precisa ter diante de seus olhos com muita clareza. Com muita clareza, irmãos. Entendendo isso, queridos, ele então vai colocar em contraponto, em oposição, o justo e o ímpio. E qual foi o primeiro contraponto que foi feito? O versículo 1. O homem justo, ou bem-aventurado, ele não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Nós vimos aqui a imagem da progressão da iniquidade. Ouvir o conselho dos ímpios, imitar esse conselho, andar nesse caminho e ter comunhão. Então, o piedoso, ele não se relaciona dessa forma com o ímpio. Então, o primeiro contraste aqui é negativo. O que ele não é. O que é que o justo não é? Ele não ouve o conselho, ele não se detém no caminho e ele não se assenta na roda. Agora, irmãos, o contraste continuará, agora com aspecto positivo. O salmista falou o que ele não é. Agora ele vai falar o que é que o justo é. Qual é a característica do piedoso, do abençoado, do bem-aventurado? Veja o versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O primeiro contraste, irmãos, aqui posto agora, nesse segundo momento, é o contraste positivo com o ímpio. O justo tem prazer na lei do Senhor. Ele não faz o que foi colocado no versículo 1. Antes, o que é que ele faz? Ele tem prazer na lei do Senhor. E aqui, irmãos, entendamos por lei do Senhor o conceito geral de lei da Escritura Sagrada que a Escritura nos traz. Aqui no Salmo 1 é isso, e em todos os outros salmos. Quando ele faz referência à lei do Senhor, ele toma todo o designativo moral do Senhor. O se submeter ao Senhor, a nossa relação com a instrução do Senhor, a revelação do Senhor para nós. Isso é a lei do Senhor. É isso que é a lei do Senhor. A instrução dele, os seus designativos morais para o homem, para o seu povo. Isso é a lei do Senhor. E aqui, queridos, a palavra usada para prazer, né, ele fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ela está ligada à satisfação. Ela está ligada a deleite. E veja que imagem fantástica, irmãos. A lei do Senhor não é um fardo para o bem-aventurado. Ela não é um fardo para o abençoado, para o homem que é verdadeiramente feliz. Não é algo que ele quer se livrar. Não. Ele tem prazer na lei do Senhor. E você e eu, nós já sentimos prazer na vida. Nós buscamos prazer. Uma boa comida nos dá prazer. Um descanso depois de um período de trabalho, umas férias depois de um ano muito de trabalho. Isso nos traz prazer. Nós sabemos o que é prazer e nós buscamos prazer. O Salmo está nos falando que o justo, aquele homem que é bem-aventurado e abençoado pelo Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor. E aqui, irmãos, fica claro em nosso coração uma coisa. Quão mais facilmente os homens buscam prazer nas coisas dessa criação e não na lei do Senhor. Quão mais facilmente, irmãos,
Nós trocamos aquilo que é prazeroso para a nossa carne, e não que necessariamente seja pecaminoso, mas é prazeroso para a nossa carne, e é tão difícil aquilo que a lei do Senhor ordena. Mas o Salmo está falando que o piedoso, o bem-aventurado, ele tem deleite nisso. Ele tem prazer nisso. Não é algo forçado, não é algo imposto, é algo prazeroso. Ele ama aquilo. E assim como nós buscamos prazer facilmente nas coisas desse mundo, o bem-aventurado, ele busca com facilidade prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é o seu deleite. Thomas Watson, ele tem uma ilustração, irmãos, muito pertinente aqui. Ele diz: a Escritura, ou a lei do Senhor, é um jardim com nozes e flores. Um homem piedoso, ele tem prazer em caminhar nesse jardim e consolar-se docemente com as suas flores. Ele tem prazer de cheirar cada flor. Ele tem prazer de se deleitar em cada porção daquele jardim. Esse jardim é a Escritura. Esse jardim é a lei do Senhor. Perceba, irmãos, longe de uma relação legalista com a lei, como alguns evangélicos tratam a lei, não entendendo a sua relação com o crente. Por exemplo, alguns negam essa relação, dizendo que não, o crente não tem mais nenhuma relação com a lei, e interpretam devidamente o que o apóstolo Paulo fala sobre a lei. E aí, para esses, não há prazer nenhum na lei, porque o crente não tem prazer com a lei. Isso aqui é para a antiga aliança, isso aqui é para Israel. Uma visão equivocada. Aí outros também lidam com a lei de uma forma legalista. A lei pela lei, a moral pela moral. Não, irmãos. O Salmo está nos mostrando que o crente abençoado, ou seja, aquele que foi alcançado pela bênção do Senhor, aquele que foi justificado não pelas obras da lei, mas pela fé, esse ama a lei do Senhor. Então, sim, o crente, ele não está debaixo da lei como num pacto de obras. A lei não mais o condena. A lei não é mais o meio para a sua redenção, porque o pacto de obras foi quebrado. E não há mais recompensa para a obediência à lei. Apenas maldição e incapacidade de obedecer. Mas aquele que foi abençoado pelo Senhor, que é feito bem-aventurado, ele não está mais debaixo da maldição da lei. Ele não precisa mais se relacionar com a lei como um esforço seu de tentar alcançar o favor de Deus. Ele já foi alcançado, ele já está no status de bem-aventurado. Por isso que é natural dizer, esse tem prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor. Negar a lei, desprezar a lei, é a marca dos ímpios, não dos crentes. Veja novamente o versículo 3 do capítulo 2, do Salmo 2. Os ímpios falam, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É isso que o ímpio fala com relação à lei do Senhor, irmãos. É assim que o ímpio vê a lei do Senhor. Algo que deve ser rompido, algo que deve ser sacudido para longe de nós. Mas o crente, ele tem prazer. Abram, por favor, Romanos 7. Vejam. Romanos 7, versículo 22. Paulo, no capítulo 7, irmãos, retrata a luta do crente convertido, transformado pelo Senhor, com o pecado que ainda habita nele. Então ele expressamente fala, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei do Senhor. Isso lembra você algum texto? Salmo 1, o bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor, irmãos, não é coisa da antiga aliança. Ter prazer na lei do Senhor é coisa de convertido. Quem verdadeiramente foi convertido ama a lei do Senhor. Tem prazer nessa lei. Só pode olhar com prazer para a lei do Senhor aquele que foi redimido. A lei para o não redimido é um açoite, é um vergão incomodando a sua carne. É uma carta de condenação. Ele olha para a lei e ele odeia porque ela o condena. É a expressão da santidade divina que ele tanto odeia que ele quer se ver longe. Mas para o redimido, a lei é mel, a lei é prazer, a lei é deleite.
Porque é a expressão daquilo que agrada ao seu Pai amado. É a carta de amor do seu marido e do seu Redentor. O segundo contraste positivo aqui, irmãos, volte comigo para o Salmo 1, ele tem prazer na lei e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, irmãos, a lei sempre está em seu coração. O justo, ele rumina. Acho que você já deve ter visto um animal ruminador, né, que chama ele. Uma vaca, por exemplo, ele come capim e aí ela mastiga o capim e aí engole, aí regurgita novamente e faz o processo digestivo é dessa forma. Vai e volta e mastiga. Por mais que pode pensar, pastor, que nojo nessa imagem. Mas é essa imagem da meditação. É estar o tempo todo ruminando, mastigando, digerindo a lei do Senhor. Ele tira o máximo proveito que pode. Não é um mero exercício intelectual de conhecer por conhecer. Isso não é meditação, irmãos. Mas é um esforço de conhecer e aplicar a si mesmo aquela diretriz do Senhor. O piedoso, irmãos, ele faz da lei e da meditação nela o seu pão matinal e a sua janta diária. Meditar, irmãos, é ruminar. Aprender uma verdade, irmãos, aprender uma verdade nova, conhecer algo, é como você ver diante de si um favo de mel que você nunca tinha visto. É você saber e ser informado, esse favo de mel é docíssimo, é doce até. Mas meditar é você pegar esse favo de mel, colocar na sua boca, e se deleitar nele, e degustar, e engolir, e o seu estômago será adocicado. Meditar é exatamente, irmãos, colocar esse favo e prová-lo, e ingeri-lo e aplicar a si. Conhecer intelectualmente, irmãos, conhecer intelectualmente apenas é colocar-se sob a luz de uma vela. Pare aí. Pare no simples conhecer a verdade. Pare no simples conhecer a lei e melhor os mandamentos do Senhor. Você está com luz, mas é uma luz comparável a uma vela. Mas pegue essas verdades, medite nelas e aplique ao seu coração. Aplique a si mesmo antes de aplicar aos outros e você verá um sol de meio-dia queimando no seu coração. Essas verdades elas não vão estar longe de você, ela vai estar em você. Em você. Matthew Henry, irmãos, ele traz uma ilustração dizendo: meditar na palavra de Deus é aprofundar o nosso entendimento sobre os grandes temas contidos nela, com uma aplicação imediata, uma fixação do nosso pensamento nessas verdades, até que nós estejamos adequadamente influenciados por tais conteúdos e experimentemos o seu sabor e o poder dessas verdades em nosso coração. Por isso, queridos, primeiro, você tem prazer na lei do Senhor ou você a vê como um fardo? Você tem prazer na lei do Senhor ou você a vê como um fardo? Você olha para os mandamentos do Senhor e o ensino dele como retrógrado, maçante, desnecessário, ou sente deleite em aprender mais e mais da vontade do Senhor e buscar se conformar a ela? Os nossos afetos, irmãos, com relação à palavra do Senhor e ao seu padrão moral, mostra o estado do nosso coração. O piedoso, ele tem prazer na lei do Senhor. Mas você quer ver alguém que se diz crente, se diz bem-aventurado, mas não tem prazer na lei do Senhor? É aquele que vive procurando formas de burlar essa lei. Qualquer coisinha que confronte o coração, isso já é farisaísmo, isso é neopuritanismo, isso é exagero, isso é retrógrado. O ímpio age assim. Mas o piedoso, antes de sair atirando todos esses designativos e pejorativos à lei do Senhor, ele para e pensa: é isso que a palavra do Senhor diz? Porque se é isso que a lei do Senhor diz de mim e para mim, eu me submeterei, eu ouvirei, eu buscarei pela graça do Senhor viver, porque o piedoso tem prazer da lei do Senhor. Por isso, fuja dos que fazem da lei, aos justificados pela fé somente, inimiga dos crentes. O nome disso é antinomianismo. Os que dizem: você não está mais debaixo da lei, você não precisa mais obedecer à lei.
Obviamente, aquele que diz você precisa obedecer para ser aceito e para ser justificado, esse seja anátema, o apóstolo Paulo diz. Mas aqueles que foram justificados pela fé, por causa da obra de Cristo, e ainda assim o homem diz, você que foi justificado, você não precisa ouvir a lei do Senhor, fuja desses, porque o piedoso ele tem prazer na lei do Senhor. Ela ensina aos crentes a viver no caminho que agrada ao Senhor. Agora, fuja também dos que lidam com a lei de forma legalista, e isso é legalismo. Lidam com a lei pela lei, lidam com a lei sem o amor pelo legislador da lei, lidam com a lei confiando em si mesmos. O prazer do crente não está na lei por seu poder, mas porque essa lei vem do Senhor. Não é algo simplesmente vazio e seco, não é algo externalista, é algo muito mais profundo do coração. Ele ama a lei do Senhor. Não é um legalismo, mas é um amor de um filho que quer se obedecer e se relacionar com o seu pai. Agora, o segundo, você procura meditar na lei do Senhor. Alguns de nossos fracassos, irmãos, em vivermos o que nós sabemos, em colocar em prática o que tem sido ensinado, é nossa falta de meditação. Sem dúvida, irmãos, se nós procurarmos, uma das coisas que vai estar por trás é isso. Nós ouvimos muitas verdades, nós somos instruídos, alguns até desprezam isso, mas os que são, e aquelas verdades enchem a nossa cabeça, e nós passamos a entender melhor as coisas, mas a grande dificuldade está quando nós não meditamos, a falta de meditação faz com que essas verdades continuem ali, estáticas, guardadas, belamente compreendidas, mas distantemente vividas, porque nós não pegamos ela para aplicar ao nosso coração e a nós mesmos, irmãos. Aprendemos e aí nós podemos dizer, eu sei disso, mas com vergonha nós reconhecemos, eu não consigo viver. Aprendemos e pode ser dito, ele sabe, mas porque nós não aplicamos a nós mesmos em meditação o que foi aprendido, é constatado, ele não vive. A meditação, irmãos, ela toma a verdade ensinada e levanta mais questões a ela, não questões céticas, não questões que querem julgar a lei, mas eu quero compreender melhor isso, Senhor. Então, ele aprofunda mais ainda a compreensão. Enquanto ele vai aprofundando, ele se pergunta, como eu posso aplicar isso na minha vida hoje? Qual pecado eu preciso abandonar hoje? O que é que eu preciso fazer hoje? Ora, irmãos, se nós fôssemos diligentes na meditação, nós não precisaríamos de tanto esforço para sermos relembrados com tanta frequência de verdades básicas da nossa vivência como povo de Deus. Meditar é pegar as verdades e aplicar a nós mesmos. Isso tudo, irmãos, o Senhor nos mostra no Salmo 1. Lembremos que o Salmo está dividido em 2 momentos. O justo, o seu prazer na lei e as consequências que ele tem disso, e depois o ímpio, a sua oposição e desprezo à lei e as consequências que ele tem disso. Agora o versículo 3 nos mostra as consequências, os frutos que o justo colhe por seu amor à lei do Senhor. Veja o versículo 3, por favor. Ele, o bem-aventurado, é como árvore plantada junto à corrente de águas que, num devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Em seguida, então, irmãos, o Senhor nos mostra quais os frutos e consequências na vida do justo por seu amor à lei do Senhor. E aí também faz uso de imagens, né? Até que ele está usando imagens, como por exemplo, a imagem da caminhada, um homem que ouve, caminha e se assenta. Agora ele usa uma nova imagem, agora tirada da realidade agrícola que os israelitas eram familiarizados. Ele fala, esse justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. É uma árvore, irmãos, cujo fornecimento de água é constante. E qual é o resultado? Ele diz, dá fruto. No tempo certo, na estação, isto é, qual é a expectativa? Nós temos 4 estações.
E cada tipo de planta, cada tipo de árvore tem um período específico de frutificação maior. A expectativa é que naquele período aquela árvore dê frutos, se ela foi alimentada, se ela recebeu água, se ela foi tratada. Então o que o Salmo está falando essa é a imagem do justo, essa é a imagem do piedoso, do que é bem-aventurado, do que foi abençoado pelo Senhor. Ele tem abastecimento constante e dá fruto. As suas folhas são verdes, elas não secam. Elas não secam. Ou seja, irmãos, o justo ou o bem-aventurado, ele será constante e perene. Ele terá estabilidade em sua vida porque ele buscou estabilidade naquilo que é estável. A nossa sociedade, irmãos, é inconstante e líquida. Já tem até um conceito, a modernidade líquida, estável. Porque ela é construída sobre coisas estáveis, instáveis. Ela é construída na vontade de cada homem. Ela é construída nas vontades ímpias, nos desejos ímpios, em concepções morais ímpias. Ela é construída longe do Senhor. E aí, quando nós individualmente queremos levar a vida dessa forma, nós não podemos nos assustar quando nós vermos instabilidade em nosso coração, em nossa vida. Aí o Salmo fala, mas aquele que está buscando prazer naquilo que é estável, ele será estável. Quer ver uma outra imagem? O homem sábio é aquele que ouve as minhas palavras e constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva, levanta-se a tempestade e ele continua firme. Mas o homem que ouve a minha palavra e a despreza, esse é como um tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Vem os ventos, cai a tempestade, levanta-se os rios, e essa casa cai à ruína. É a mesma coisa. O que o nosso Senhor está falando é o que o Salmo 1 está falando. Piedoso, ele é constante, ele é estável, porque a sua estabilidade está naquilo que é estável, no Senhor e na sua lei. E veja, irmãos, não é uma mera estabilidade financeira ou econômica, como a teologia da prosperidade tem ensinado, mas é uma estabilidade moral e espiritual. Ele coloca a fonte da sua alegria, a fonte da sua satisfação, a base de sua vida naquilo que é estável. Então, estável ele é. Estável ele é. Ele não apenas tem folhas, como uma profissão falsa de fé, como um hipócrita pode fazer. O hipócrita ele tem folhas, mas o Salmo fala, ele dá frutos. Ele tem folhas e no tempo certo ele dá o seu fruto. O hipócrita, ele pode ter as folhas da aparência de conformidade com a lei, mas somente o bem-aventurado, o piedoso, ou aquele que caminha em piedade, é que dá frutos. É que dá frutos. E aí ele diz, ele em tudo que faz é bem-sucedido. E aqui, irmãos, o conceito de bem-sucedido na Escritura Sagrada não é simplesmente um sucesso ou uma prosperidade física. Porque você pode, em termos materiais e financeiros, não ser bem-sucedido. Em termos sociais, você não é bem-sucedido nos termos de bom sucesso que a nossa sociedade tem. Porque o conceito de bem-sucedido para a Escritura Sagrada é muito mais profundo, irmãos. Está associado novamente a um sucesso moral e espiritual. Você pode ser bem-sucedido financeiramente. Você pode ter imóveis, bens, títulos, um nome conhecido na sociedade. Mas se você não tem um sucesso tal qual o Senhor disse que é sucesso, você não é bem-sucedido verdadeiramente. Agora, você pode ser paupérrimo. Você pode ter um casebre. Mas se você tem o sucesso que o Senhor disse que é sucesso, você é o homem verdadeiramente bem-sucedido. Por conduzir a sua vida na moral do Senhor, na lei do Senhor, ele deve ter a experiência de que o resultado será bom. E aqui, irmãos, não é pragmatismo e nem é metodismo, de que faça esses meios e inevitavelmente você vai chegar a um fim. Não é uma fórmula de bolo, mas é uma expectativa. Caminhe na lei do Senhor. E qual é o fruto que você vai colher? O agrado do Senhor. Abram, por favor, Josué, para nós entendermos o conceito de bem-aventurado, ou melhor, de bem-sucedido. Abram Josué, capítulo 1. A mesma coisa é repetida de uma forma mais clara aqui em Josué.
versículo 7 a 9. 6, vamos ler do 6 a 9. Veja o que diz o texto, irmãos. Josué, capítulo 1, versículo 6 a 9. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que por juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebe, irmãos? Os mesmos paralelos do Salmo 1. Olha para o livro da lei. Medita dia e noite nesse livro, e então serás bem-sucedido em todo o teu caminho. E qual é o bem-sucedido que o Senhor está falando aqui? Herdar a terra prometida. E nós sabemos, irmãos, que a Escritura Sagrada nos mostra que herdar a terra prometida não é simplesmente tomar a posse daquela terra física, mas apontava para algo além. É um sucesso moral e espiritual. Moral e espiritual. Sempre, irmãos, o sucesso está ligado a fazer aquilo que Deus ordena. Qual é o sucesso? Conduzir o povo à terra prometida. Qual é o sucesso que você espera? Eu tenho certeza que se você chegar no final da sua vida e você olhar tudo que você construiu, e não há problema nenhum você construir coisas maravilhosas e grandiosas nesse mundo. Deus pode lhe abençoar no seu trabalho, você pode ter muito dinheiro, muitas propriedades, não há problema algum. Eu quero deixar claro isso, a Escritura não é contra isso. Mas caminhe por essa trilha, desprezando o verdadeiro sucesso que o Senhor requer do seu povo. O sucesso espiritual e moral, o estado da sua alma. Construa bens, construa casas, construa um nome nessa terra. E no último dia da sua vida, você verá qual é o sucesso que vale a pena. Você vai olhar para o estado da sua alma e vai perguntar: tolo, de que valeu construir tudo isso na minha vida, se agora a minha alma está longe de Cristo? Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí no dia do juízo você não vai poder mostrar os seus títulos, você não vai poder mostrar os documentos das suas propriedades, até porque já foi queimado e destruído pelo fogo do juízo. Mas qual sucesso você vai poder dizer? Senhor, eu confiei no teu Cristo, eu fiz aquilo que era do agrado do Senhor, eu entreguei a minha vida tão somente ao Senhor, reconhecendo que eu não sou nada, que eu sou pó. Isso é o verdadeiro sucesso. O que é que você tem construído? O que é que você tem feito na sua vida? O que é que nós pais estamos fazendo, irmãos? Nós queremos dar o do bom e do melhor para os nossos filhos. Isso faz parte da nossa vocação de pais. Tem de ser feito. Um pai que, podendo fazer isso, despreza esse aspecto, é um pai negligente. Mas muito mais do que dar tudo do bom e do melhor, irmãos. Nós somos chamados a apresentar diuturnamente aos nossos filhos o Cristo, que lhes dará o que é melhor nessa vida. O que é que nós temos feito com relação aos nossos filhos? Nós estamos ensinando eles a serem bem-sucedidos, como o mundo diz, ou como o Senhor está falando no Salmo 1, bem-sucedido em tudo que ele faz. Por quê? Porque ele tem deleite na lei do Senhor, porque ele medita na lei do Senhor, porque ele é bem-aventurado, ele é abençoado pelo Senhor. Viver de conformidade com a lei do Senhor, ter prazer nela, considerá-la tudo isso, considerá-la como isso que ela é, traz bons frutos. Se formos criados, irmãos, para isso, teremos o resultado de vivermos de conformidade com ela. Quais frutos você tem colhido em sua vida? Às vezes, irmãos, eles são um bom aferidor do que estamos ou não fazendo em relação ao caminho da justiça. Como um aferidor de pressão, mostra o estado da nossa pressão. O que passamos em nossa vida, em termos de consequências de nossas ações, comumente, irmãos, é um termômetro de quanto amamos e buscamos nos conformar à lei do Senhor. O homem que despreza a lei do Senhor e não regula os seus relacionamentos a partir da palavra do Senhor,
não regula a sua lida com o dinheiro a partir da lei do Senhor, não regula a sua vida a partir da lei do Senhor, ele vai colher os frutos disso. Mesmo que carnalmente ele pareça estável, ele vai colher os frutos disso. E às vezes, irmãos, as más consequências em nossas vidas, por nossas ações, são fruto, ou melhor, são um termômetro do como nós estamos lidando com a orientação do Senhor. Muitos dos males da nossa vida se dão por não conduzirmos a nossa vida conforme a lei de Deus. E então, irmãos, vem a segunda parte do Salmo, o contraste. Essa é a imagem, essa é a característica do piedoso, do bem-aventurado que o Senhor apresenta. Ele não anda no caminho dos ímpios, ele tem prazer na lei do Senhor, e ele tem os frutos disso. Agora vem a imagem do ímpio. Como é que é o ímpio, irmãos? Versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja, irmãos, os ímpios não são assim. Com essa breve expressão, irmãos, o salmista mostra o desprezo do ímpio para com a lei do Senhor. E quão antagônicos os ímpios são. Tudo o que foi falado sobre o piedoso, irmãos, tudo o que foi falado sobre o bem-aventurado, o salmista desconstrói ao contrário do que o ímpio é com essa expressão. O ímpio não é assim. Assim como ele não tem prazer na lei do Senhor. Assim como ele não é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Antes, o Salmo explicitamente fala, ele é como uma palha que o vento leva. Percebe o contraste? O bem-aventurado, o justo, é uma árvore plantada ao ribeiro de águas, cujas folhagens não murcham e dá o seu fruto no tempo certo. É perene. Aí veja o contraste abrupto. O ímpio como palha. Longe de uma folhagem robusta e constante, ele é como um palha. Longe de uma árvore estável e plantada com as raízes bem profundas, ele é levado pelo vento. Ele é instável. Todas as coisas boas ditas sobre o justo não são verdadeiras no caso dos ímpios. Todos os adjetivos, irmãos, do verso 1 mostram isso. Porém, explicitamente ele afirma, os ímpios não são assim. Os ímpios não desviam os seus pés do pecado. Eles têm prazer na lei do Senhor. Eles não têm prazer na lei do Senhor. Eles não meditam nesta lei. E as consequências em sua vida, moralmente falando, são as mesmas dessas atitudes. O ímpio, ele ama o pecado. O crente, ele ainda peca, mas ele não ama o pecado. O ímpio, ele tem prazer no pecado. Ele ama estar naquele pecado, ele planeja se jogar no pecado. Ele gasta o seu dinheiro, tudo que ele conquistou na vida, para o pecado. Ele é assim. Para ele, a lei do Senhor não é um deleite, não é um mel, não é a lei da liberdade, como diz Tiago. Para ele, a lei do Senhor são como amarras que o impedem de ser feliz. Não a razão da felicidade. Veja, o Salmo fala, bem-aventurado que tem prazer na lei do Senhor. Ela está intimamente ligada com a felicidade do homem. Mas o ímpio fala, como vocês são infelizes. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E eu sou livre, eu sou feliz, eu faço o que eu quero. Mentira. O Senhor fala, os que vivem dessa forma, eles não são felizes. Mas é assim que eles dizem e é assim que eles pensam. Para eles, a lei o impede de ser livres. Não lhes dá a verdadeira liberdade de frutificar. O ímpio, ele odeia as repreensões da palavra. E ele não quer ser repreendido e odeia quem o repreende. O ímpio odeia as instruções da palavra. Para ele não precisa de outro dizendo como sua vida deve ser vivida. O ímpio, ele odeia as regras da palavra. Para ele, é meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas leis. O ímpio é um rebelde contra o Senhor. Ele odeia a lei do Senhor. Ele odeia a autoridade do Senhor. Ele não quer se submeter ao Senhor. Como seu coração tem lidado com a lei do Senhor?
Como seu coração tem lidado com a instrução do Senhor, com as expreensões da palavra do Senhor? Como você lida com as instruções dela, com as regras dela, com as diretrizes dela? Irmãos, há verdadeira alegria nisso. Alguém pode falar assim, mas ela aprende, ela diz o que eu não posso fazer, a verdadeira liberdade é eu fazer o que eu quiser. Não, a verdadeira liberdade é nós sermos aquilo que nós somos criados para ser, e não tem como o homem ser aquilo que ele foi criado para ser, longe de Cristo, e consequentemente vivendo aquilo que o Senhor quer que ele viva. Não tem. É como um trem dizer, eu sou livre se eu ando fora dos trilhos. Um trem não anda fora dos trilhos, ele não é livre, ele é livre andando nos trilhos. É isso que é a verdadeira liberdade, irmãos. Mas como nós temos lidado, queridos, com a instrução da palavra do Senhor? Veja as consequências de uma comunhão indevida com os ímpios. Não importa a aparente moralidade de um homem que despreza Cristo. Não importa o quão bonzinho ele pareça ser, se ele não é justificado pela fé, se ele não confia em Cristo, se ele não está em Cristo, ele odeia a lei do Senhor. Amar a lei do Senhor, irmãos, e viver a lei do Senhor, coloquemos isso em nossa cabeça, não é mera conformação externa à lei. É algo que brota do coração transformado. Não é mera conformação externa, irmãos. O homem que vive assim é bonzinho moralmente, mas despreza Cristo. Ele busca moral sem Cristo. E deixa eu falar uma coisa, irmãos. Obviamente nós preferiremos uma sociedade moral do que uma sociedade imoral. Externamente é melhor se viver nisso. Mas isso não é o ponto que resolve as questões, irmãos. Porque buscar a moral sem Cristo, queridos, depois da queda, é diabólico. Cristo, irmãos, ou melhor, Satanás, ele não é contrário à moral. Ele não é contrário à moral. Ele vai utilizar-se da moral, se até for necessário, para afastar os homens de Cristo. Porque um homem moralista, homem que pensa que por suas obras, por sua obediência, por ser bonzinho, por ser assim, por ser assado, homem que pensa disso de si sem Cristo, ele pensa, não preciso de Cristo. Eu não preciso desse Cristo. Satanás não é contrário à moral, ele é contrário a Cristo, e ele vai usar a moralidade para afastar os homens de Cristo. Os ímpios não são como os justos, não somente por uma mera desconformidade à lei, mas pelo coração para com a lei, irmãos. Pelo coração para com a lei. O ímpio ele pode receber uma luz tal, em uma operação tal da providência do Senhor, o Senhor pode refrear tanto o seu mal, que ele pode ser moralmente bom, aparentemente cívico, um homem honroso e respeitável. Mas se não tem Cristo, se ele não é, primeiro, como o Salmo começa, bem-aventurado, um estado em que você é posto, um status em que o Senhor te coloca, não importa qual seja a sua situação, você é como uma palha que o vento leva. É por isso, irmãos, que nós alertamos a igreja constantemente para não se deixar levar por falsas religiões e por falsas ideologias políticas. Há aquelas ideologias terríveis, diabólicas, que escancaradamente se levantam contra o Senhor e contra a sua lei. Escancaradamente declaram guerra contra Cristo e contra a sua lei. Mas há aquelas ideologias que às vezes até pode ser auxílio na luta contra o inimigo maior, mas essas são ideologias que apartam de Cristo do mesmo jeito. Uma mera conformação da sociedade é uma moralidade. Isso não é transformação verdadeira, irmãos. Isso não é transformação verdadeira. Quais são os frutos, queridos, que os ímpios colhem do seu desprezo à lei? Está no versículo 6, no versículo 4, né? Em diante. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja, irmãos, se amar a lei do Senhor traz bons frutos e consequências, o Senhor mostra em contraste também que odiar a sua lei traz consequências. Primeiro, os ímpios são como palha que o vento dispersa. Ou seja, enquanto o justo é uma árvore plantada, como nós falamos, o ímpio, ele é uma palha sem vida, levada pelo vento,
Com facilidade eles são conduzidos a cada vento de tentação, a inconstância. Não há constância nesses que não procuram a sua satisfação no Senhor. Lembremos, irmãos, que essa é a mesma imagem que o Senhor usa. Abram, por favor, Mateus 3, por favor. Mateus 3:12 e Mateus 13:30. Mateus 3:12. João Batista falando de Cristo, e aí ele fala desse Cristo que era esperado, expectado, que eles tinham expectativa. Ele fala dos dois aspectos da obra de Cristo. Ele batizará com o Espírito Santo, a obra de salvação e de redenção, e batizará com fogo. Infelizmente, alguns evangélicos acham que isso aqui é alguma coisa boa. Não é. Batizar com fogo é juízo. Então ele está falando, esse Cristo que vem, ele trará salvação e trará juízo. Aí ele fala no versículo 12, a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, os crentes nele, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Do que ele está se referindo? O que é que João Batista está falando? O trigo são os seus filhos. A palha são aqueles que não são. Ela será queimada. E quem vai fazer isso? Cristo. Cristo. Veja o capítulo 13, versículo 30, irmãos, de Mateus 13:30. A parábola do joio e do trigo. E o mundo é a plantação, e nesse mundo o Senhor está plantando o seu trigo e o joio cresce junto pelo trabalho do inimigo. E aí, quando os seus discípulos perguntam, Senhor, devemos arrancar o joio e o trigo? Aí ele responde, deixa-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para que sejam queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Irmãos, é a mesma imagem do ímpio no Salmo 1 que o Senhor usa com relação aos ímpios nos evangelhos, irmãos. Veja, eles não prosperarão, o Salmo fala. Eles não prevalecerão no juízo, eles não irão adiante, eles não dão frutos. E aí você pode pensar, mas pastor, como é possível ver alguns ímpios prosperando? Na verdade, irmãos, o ponto aqui que o Salmo está falando, se você perceber, é uma questão escatológica. O Salmo 73, veja por favor, o Salmo 73, versículo 7, 1 a 4, Salmo 73. Asaf, irmãos, ele lida com a angústia de ver a prosperidade dos ímpios, quando claramente a Escritura diz que os ímpios não prosperarão. Mas ele vê a prosperidade dos ímpios, julgando a prosperidade pelas formas carnais, não pela forma bíblica. Mas ele olhou assim e pensou, veja o versículo 1 a 4. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. E aí ele passa a descrever tudo aquilo que aparentemente os ímpios são prósperos. E isso passou a angustiar o seu coração, até que ele, veja por favor, chega no versículo 16, 17. Versículo 16, 17. Só em refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no teu santuário, no santuário de Deus, e atinei para o fim deles. E é a mesma coisa que o Salmo 1 faz, irmãos. Ele diz, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Eles podem até aparentemente prevalecer. Eles podem até aparentemente, você olha assim, é palha ou não é palha? Mas aí o texto mostra, onde é que ficará claro e patente isso? No juízo. É uma expectativa escatológica. Eles perecerão no juízo. O caminho dos ímpios perecerá. Perceba que os verbos estão sempre no futuro, irmãos. O Salmo 1 afirma que os ímpios também têm consequências no presente em razão do seu desprezo à lei do Senhor. E não é difícil encontrarmos diversas consequências que mostram isso, irmãos. Doenças, aflições na alma, situações, problemas de relacionamento, coisas após coisas, porque não conformam a sua vida ao que Deus quer. O ímpio pode até prosperar momentaneamente. No final, porém, o juízo virá.
ele não prevalecerá. Agora, irmãos, a tradução desse verbo, do verbo aqui no hebraico para prevalecer, ela perde um pouco da imagem cultural do seu uso. Porque prevalecer no hebraico está ligado à ideia de levantar-se, colocar-se de pé. O que é que o Salmo está falando então? É que no dia do juízo, todo joelho se dobrará perante Cristo, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Todo joelho se curvará, mas somente os filhos de Deus prevalecerão. Somente os filhos de Deus se colocarão de pé novamente para entrarem na eternidade. Hoje, o ímpio prevalece. Hoje, aparentemente, o ímpio firma-se de pé com punhos cerrados contra o Senhor. Mas no dia do juízo, cairá humilhado de sua altivez e rebelião, sem esperança de salvação, e não mais se levantará diante do dia do Senhor. Deixe os homens desse mundo agradarem a si mesmos e aplaudirem uns aos outros por sua corrupção e sua impiedade. Deixe os homens fazerem o que eles querem. O fim do seu curso será a destruição eterna, pois o caminho dos ímpios perecerá. Mas o evangelho está sendo anunciado. Fujam desse caminho. O Senhor já diz o fim, para que nós não nos iludamos com a aparência do meio. O fim vai ser esse, não importa a aparência do meio. Não prevalecer na congregação dos justos, irmãos, também está ligado a isto. Embora agora os ímpios e os piedosos vivam juntos, misturados em um reino, cidades, na igreja visível, no último dia o Senhor vai fazer essa separação dos justos e dos ímpios. Então, irmãos, o Senhor ele conclui o Salmo com a mesma imagem que foi começada. A imagem que foi começada foi o quê? Versículo 1. O piedoso não se detém no caminho dos pecadores. Aí o versículo 6 termina falando do quê? O caminho dos justos e o caminho dos pecadores. O caminho, veja, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E esse é o ponto, irmãos, como foi colocado. A nossa relação com a lei do Senhor, isto é, a nossa submissão ao Senhor, o ser justo ou ímpio, é um estilo de vida. É uma caminhada, é um caminho feito. E ele dirá qual é o final dessa caminhada, qual é o final desse caminho da vida. Um caminho, o do justo, o Salmo diz, o Senhor conhece. E aqui conhecer o Senhor mostra o seu favor, o Senhor se relaciona, o Senhor é benevolente com esse caminho do justo. O outro caminho, o do perverso, o Senhor diz, ele perecerá. Ele perecerá. Lembra? No último dia, Mateus capítulo 7, levantar-se-ão diante dele todos os homens. O Senhor fala no capítulo 7 de Mateus. E aí, alguns se levantarão querendo entrar no seu reino, e ele falará, apartai-vos de mim que não vos conheço. Aí outros, seus filhos, eles dirão, vinde benditos do meu Pai, entrai para o meu reino. Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios ele não conhece, ele despreza, ele perecerá. O contraste, irmãos, entre o justo e o ímpio, ele continuará por todo o saltério, e antes, por toda a história da humanidade. O justo ama o Senhor e é amado pelo Senhor. Os ímpios odeiam o Senhor e são odiados por ele. Agora, duas últimas coisas, irmãos, que esse salmo nos ensina. Julguemos-nos, irmãos, a partir das características que esse salmo coloca do justo e do ímpio. Com qual mais nós nos parecemos? O que isso revela sobre o estado do nosso coração? Isso, irmãos, não é um aferidor de piedade para que nós nos gloriemos em nós mesmos, mas é uma descrição daqueles que, ainda que cambaleando, buscam o caminho da justiça. Embora, irmãos, não haja homem que viva e não peque, o homem piedoso, sendo justificado pela fé e cuidadoso em produzir os frutos que vêm da fé, ele não é contado como um pecador na estima de Deus. Ou seja, ele é pecador e ele precisa pedir perdão, mas ele não é condenado como ímpio, porque ele foi justificado por Cristo. Por isso é que ele é chamado de justo. No entanto, irmãos, existem muitas imperfeições e falhas nas ações do homem piedoso. Contudo,
a conduta que ele segue e o caminho que ele se esforça por seguir são santos e aceitáveis ao Senhor. Ainda assim, irmãos, entendendo tudo isso que o Salmo fala, o que é o justo e o que é o ímpio, ainda assim, fica a questão: quem é que pode ser chamado de bem-aventurado nesses termos do Salmo 1? Quem é que pode absolutamente dizer que não caminha no caminho dos pecadores? Quem, na sua caminhada, em algum ponto, indevidamente teve comunhão com os ímpios? O padrão não diminui, mas fica escancarado diante de nós, irmãos. Qual de nós pode ser chamado justo nos termos de viver perfeitamente a lei do Senhor? Nenhum, irmãos. É por isso, irmãos, que esse salmo, se você perceber, ele começa: bem-aventurado o homem que... Aí ele faz referência àquele que, e no final ele fala dos justos. Isso aqui, irmãos, é para nos mostrar uma coisa. A vida de sabedoria anunciada no livro dos Salmos é uma vida ideal que nós não conseguimos viver por nós mesmos. Mas há alguém, irmãos, entretanto, que viveu esta vida ideal a cada dia, em cada lugar. Quem é aquele que teve prazer na lei do Senhor perfeitamente? Cristo. Quem é aquele que é dito que meditou na sua lei de dia, de noite, incessantemente? Cristo. Quem é aquele que foi constante, perenemente, o que eu e você não somos? Cristo. O Salmo 1, irmãos, é para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, sim. É para nos mostrar com clareza o que nós devemos reprovar e o que nós devemos buscar. Mas tem algo além que o Salmo 1 quer nos mostrar. Ele quer nos mostrar é que há apenas um justo por sua obediência. E que todos aqueles que querem ser chamados de justos precisam ser encontrados nele, ser bem-aventurados nele, ser capacitados por ele, para que caminhem no caminho dos justos. O Salmo 1, irmãos, é para mostrar que nós precisamos desesperadamente de Cristo, para nos mostrar que há um claro caráter moral do que Deus requer de nós. Nós não devemos ouvir o conselho dos ímpios, não devemos imitar a sua conduta, não devemos ter comunhão com ele. Sim, nós devemos ter prazer na lei do Senhor, e essa é a marca do crente. Sim, nós devemos meditar na lei do Senhor, devemos ser constantes como consequência, mas nós não conseguimos por nós mesmos. O Salmo 1 nos lembra do justo, o justo, que conseguiu viver perfeitamente tudo isso. Para que então, como nós veremos no versículo 12, do capítulo 2, veja, o versículo 1 começa: bem-aventurado o homem que... Aí termina o versículo 12 do Salmo 2, veja, por favor. Beijai o filho, para que não se irrite, nem pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe infamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Começa se refugiando nele, e então é conduzido para o caminho de justiça. Você quer caminhar no caminho dos justos, que o Senhor conhece? Quer se apartar do caminho dos ímpios, que perecerá? É em Cristo que você tem que fazer isso. É buscando confiar nele, sendo achado nele. Aí sim, levante-se e caminhe num caminho dos justos. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, que padrão claro e perfeito, Senhor, Tu coloca diante de nós na Tua palavra. Mas quão incapazes nós somos, Senhor, de atingir esse padrão. Ao ouvirmos a exposição do Salmo 1, Senhor, quanto a nossa alma se angustia, porque nós não somos perfeitos no cumprimento da Tua lei, Senhor. Antes nós falhamos diuturnamente. Obrigado, Senhor, porque esse Salmo nos mostra aquele que é justo, aquele que viveu perfeitamente a Tua lei, para que nós, sendo encontrados neles, possamos caminhar o caminho dos justos. Faz-nos, Senhor, como igreja, caminhar piedosamente, desprezarmos o conselho dos ímpios, não nos determos no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Faz-nos, Senhor, ter prazer na Tua lei, meditarmos nela de dia e de noite, sermos constantes e perenes como a árvore plantada junto à corrente de água, Senhor, dando o seu fruto no devido tempo.
Faz-nos, Senhor. Antes, queremos ser achados em Cristo, para vivermos capacitados pela obra dele, Senhor. Porque ele é essa corrente de águas que nutre-nos para dar frutos. Ele é essa corrente perene na qual nós estamos raigados, para que nossas folhas não murchem, Senhor. Nós oramos pedindo ao Senhor essa bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, em resposta